Hoje nós vamos falar um pouco sobre Pelé, para discutirmos sobre as verdades e mentiras que se falam desse famoso atleta brasileiro conhecido mundialmente por várias gerações. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, nasceu em Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940 e faleceu no último dia 29 de dezembro. Descrito como o rei do futebol, Pelé é amplamente considerado como o maior atleta de todos os tempos. Em 2000, foi eleito jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol e foi o vencedor do prêmio Melhor Jogador do Século da FIFA. Nesse mesmo ano, Pelé foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. De acordo com o Guinness Book, Pelé é o maior artilheiro da história, com 1.283 gols em 1.363 jogos, incluindo amistosos não oficiais, tendo portanto uma impressionante média de 0,94 gols por jogos. Mas, segundo a IFES, contabilizando apenas jogos oficiais, Pelé marcou 767 gols em 812 partidas, o que também equivale a uma média de gols de 0,94 gols por partida. Então quer dizer que mesmo se desconsideramos os gols em amistosos, a média de Pelé permanece idêntica. É isso? Exatamente. E quando levamos essa média para os jogos pela Seleção Brasileira de Futebol, temos algo muito semelhante. Pelé jogou 113 jogos pela Seleção Brasileira e marcou 95 gols. A média é levemente menor, 0,84 gols por partida. Mas vamos fazer uma comparação. Em sua última partida pela Seleção Brasileira, na derrota contra a Croácia, na Copa do Mundo, Neymar empatou com Pelé como o jogador que marcou mais gols pela seleção, 77 gols. Porém ele levou 124 jogos para atingir a mesma marca. A média de Neymar é menor que a de Pelé, portanto, 0,76 gols por jogo. Pessoal, e se comparamos as médias com outros grandes craques também haverá grande diferença. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro deste século, marcou 819 vezes em 1.147 partidas. O número de gols oficiais ultrapassam os de Pelé, mas a média de Cristiano Ronaldo é de 0,71 gols por jogo enquanto a de Pelé é 0,94. Ou seja, se Pelé mantivesse essa média jogando o mesmo número de jogos de Cristiano Ronaldo, teria 1.078 gols. O que daria 259 gols a mais que Cristiano Ronaldo. Incrível, não é? Mas dizem as más línguas que era mais fácil jogar antigamente, pois os zagueiros eram piores. Bom, quem disse isso provavelmente ignora o fato de que Pelé jogou contra Franz Beckenbauer, um dos maiores zagueiros de todos os tempos e mesmo assim continuou imparável. E ele enfrentou também outros grandes jogadores nacionais e internacionais da época. Facchetti, Nilton Santos, Orlando, Bob Moore, Bellini, Djalma Santos, Luiz Pereira e excelentes goleiros como Levin Yashin e Gordon Banks. Não se comprovou a hipótese de que, enfrentando adversários mais fortes, ele não tenha sido o mesmo Pelé. E o argumento de que ele nunca jogou na Europa? Jogar na Europa pode ser um bom parâmetro hoje para medir a qualidade do jogador, mas saibam que nos anos 60 isso era bem diferente. Haviam poucos estrangeiros jogando em times europeus. A maioria dos grandes craques ficavam em seus países. Imagine se hoje o Campeonato Brasileiro tivesse todos os jogadores brasileiros que estão atuando na Europa. Imagine uma Libertadores da América com Messi, Neymar, Arturo Vidal, Cavani, Di Maria, Richarlison, Vinícius Júnior, Lucas Ocampos, Pervis Estupinan, dentre outros. Seria um campeonato duríssimo. Agora imagine o Real Madrid, o Barcelona, Manchester, o Chelsea, etc. jogando só com jogadores de seus próprios países. Era isso que acontecia na época. Tanto é que o Brasil foi campeão mundial em 58, 62 e 70, tendo elencos formados quase que exclusivamente por jogadores que atuavam no Brasil. É verdade. Em 1958 e 1962 a base da seleção era formada por jogadores do Santos e do Botafogo, e incluía também jogadores do São Paulo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Palmeiras e Portuguesa. Em 1970, a base já não era o Santos, mas não havia um único jogador que atuasse fora do Brasil. Para se ter uma ideia, mesmo a seleção de 1982, que não venceu a Copa, mas é considerado por muito a melhor seleção da história, só tinha 2 jogadores que atuavam fora do Brasil. Falcão, do Roma. E Dirceu, do Atlético de Madrid. Em 1959, Ataque do Santos marcou 155 gols no Campeonato Paulista, recorde que se mantém até hoje, com Pelé marcando 46 gols e conquistando a artilharia pela terceira vez seguida aos 19 anos de idade.
sua velocidade de raciocínio em dribles curtos e jogadas inteligentes, de um jogador com muita visão, continuariam sendo difíceis para um marcador moderno.